Nós vamos nessa manhã darmos início a uma série de mensagens sobre algo que eu tenho aprendido já há alguns anos e eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos. Deus, Ele tem usado os filhos, servos dele, que têm caminhado há mais tempo com o Senhor e têm tido experiências com o Senhor, para que essas pessoas possam também nos ensinar. Então, eu acho que há 2 anos e meio atrás, eu tive que ler o tema sobre conformados à sua imagem, uma aproximação bíblica e prática para a formação espiritual desse autor aqui, Kenneth Boa. Então, eu vou compartilhar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração através da leitura desse livro, certo? Ele está em espanhol, eu não sei, eu já tentei procurar, não está em português ainda, mas parece que existem alguns livros, alguns outros títulos dele já em português. E se os irmãos se interessarem, é um excelente autor, e ele escreve muito nessa área de espiritualidade. Eu gostaria justamente de começar hoje uma série de mensagens sobre conformados à imagem de Deus. Todo mundo emprestado o título dele, não tem copyright, não tem direito autoral, então ele vai emprestar esse título hoje e durante uma série de domingos eu vou estar usando pelo menos esse tema, conformados à sua imagem. E hoje, nessa série, nós vamos começar uma caminhada para examinarmos um pouco, meus irmãos, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o que é ser conformado à imagem de Deus. Eu creio que esse é o objetivo, o propósito de Deus para os seus filhos, para os seus eleitos. Lá em Romanos 8, 28, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam juntamente, ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, a fim de que nós sejamos semelhantes ou formados à imagem de Jesus Cristo. E Cristo expressa a imagem de Deus. Se nós nos conformamos à imagem de Jesus, se nós somos moldados à imagem de Jesus, nós com certeza seremos mais parecidos com Deus. E nós precisamos de refletir sobre isso no nosso dia a dia. Conformar, nesse título que nós vamos usar durante alguns meses, conformados à sua imagem, tem a ideia de se adequar, de se identificar, de se ajustar mais, de se modelar a imagem de Deus, de ser mais parecido com Ele. Dizemos que estamos conformados à opinião de alguém quando nós nos simpatizamos, nos ajustamos, nos encaixamos. A palavra, na verdade, ela é composta, conformada, está na forma de ir com alguém ou tomar a forma de algo, e nosso propósito é que sejamos conformados ou tomemos a forma, nos ajustemos à forma de Deus. Aí estará a base da nossa maior alegria, aí estará a base do nosso maior deleite, do nosso maior regozijo, da nossa maior esperança, do nosso maior bem, da nossa maior possessão. É sermos moldados a essa imagem, é sermos parecidos com Ele. E, meus irmãos, não é um processo fácil, é uma caminhada. Mas não é uma caminhada até Cristo, porque já estamos nele. É uma caminhada com Cristo, onde nós seremos consolados, transformados, moldados à semelhança dele. Meu desejo é que possamos buscar uma maior aproximação bíblica para uma formação espiritual. Todo crente precisa desenvolver uma maior semelhança com Cristo. Porque se não parecemos com Cristo, se não somos formados à imagem de Deus, nós estamos refletindo uma outra imagem. Todos somos cientes que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, 26, o que é que diz? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, de todas as criaturas, de todos os seres que Ele criou, somente nós, aos homens, é dada essa imagem de Deus, essa imagem dele. Somente nós somos
quero discutir aqui o que é que essa imagem implica, mas com certeza ela nos distingue, ela nos separa do restante da criação. Nós não somos animais racionais, nós não somos um primata evoluído, nós somos desde a nossa origem, homem e mulher criados à imagem de Deus. Você não é um chimpanzé aperfeiçoado, você não é um homem em evolução para que daqui a 1 bilhão de anos alguém encontre um fóssil seu que isso aqui é um primata. Não, sempre você será, sempre a humanidade será a imagem de Deus. E no momento da história, os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus. Eles decidiram dar ouvido à voz do pecado, à voz de Satanás. E diz a Bíblia que ao obedecerem ao pecado, eles tiveram já alguma mudança nesse relacionamento com Deus. Por isso que na teologia nós dizemos que o pecado, ele corrompeu a nossa imagem, ele distorceu a nossa imagem. O homem, depois do pecado, ele agora não reflete tão nitidamente a imagem de Deus. Ele é um homem corrompido, ele não deixou de ser a imagem de Deus, ele continua sendo um homem à imagem de Deus, mas essa imagem está desgastada, distorcida, não reflete bem, é opaca, e ela está totalmente corrompida, todas as nossas áreas, e foram corrompidas, contaminadas, distorcidas, e com isso o homem agora é caído, pecador, afastado de Deus, passivo da ira e do juízo. Mas chegamos no seu plano de redenção, para nos salvar, envia Jesus Cristo, para que nós sejamos agora restaurados à imagem de Deus, para que voltemos para o Pai e sejamos moldados novamente à imagem do seu Filho. E esse processo terminará um dia, meus irmãos, quando tomarmos posse da nossa glorificação, quando ressuscitarmos, estivermos no novo corpo, quando estivermos agora num corpo transformado, a semelhança do corpo de Cristo, nós seremos perfeitamente transformados. O pecado não mais nos corromperá, o pecado não mais habitará em nós, a carne não mais terá domínio sobre áreas de nossa vida. Nós seremos completamente semelhantes à imagem de Deus. E esse salmo nos mostra uma verdade. Eu creio que para que possamos caminhar, para que possamos nos conformar à imagem de Deus, nós precisamos saber quem é Deus, quem nós somos e o que Ele representa para nós. Você nunca vai ser conformado à imagem de Deus se você não conheceu. Como é que você pode parecer com alguém que você não conhece? Como é que você pode descrever alguém que nunca viu ou sabe detalhes? Como é que você pode imitar alguém que você não sabe como ele se comporta ou quais são os seus valores? Como é que você pode ser semelhante a alguém se você não conhece a você mesmo? Portanto, hoje eu gostaria de refletir sobre conformados à imagem de Deus, conhecendo quem é quem. Então vamos ler agora o Salmo 8, diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor nosso, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que tu lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor fizeste do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Fizeste que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois,
assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome sobre toda a terra. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, muito obrigado pela palavra que acabamos de ler. Ela é tua palavra e ela é inspirada. Ela é verdadeira. Nós queremos pedir que o teu Santo Espírito possa nos ensinar nesta manhã. Sejamos conformados à tua imagem, reconhecendo quem o Senhor é e quem nós somos, e reconhecendo, ó Deus, o teu desejo para nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que aprender nesse salmo é que o salmista, que é o próprio rei Davi nesse caso, ele tem um vislumbre, ele tem um contemplar de Deus, no qual ele fica fascinado. E a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus é nosso e Ele é glorioso. É interessante, meus irmãos, que o salmista começa mostrando que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo e todos. Esse Deus soberano, Ele criou as estrelas que estão descritas aqui, que trouxeram a Davi um pasmar da glória de Deus. Ele ficou quase que fora de comparação. Quem é o homem? Como é que o Senhor é tão grande, Senhor? O Senhor é tão poderoso, o Senhor criou todas essas coisas. E, meus irmãos, ele começa a vislumbrar essa glória de Deus, essa grandeza de Deus. E ele diz que esse Deus tão grande, tão onipotente, tão glorioso, tão autossuficiente, um Deus que é dono de tudo e de todos, e que não precisa de ninguém, é o Senhor dele. O texto que na língua que a Bíblia foi escrita, está o nome de Deus aqui. Ele começa com o nome de Deus. Ele começa dizendo, ó Senhor. Esse é o nome da aliança. É o nome de Deus que revela toda a sua essência, aquele que é, e do qual tudo tem origem. Deus que se relaciona com pessoas, com criaturas. Ele começa citando esse Deus e diz que Ele é o seu Senhor, é o seu dono. E, meus irmãos, nós vemos que o Deus cuja glória enche a terra, Ele é o nosso Senhor. O Deus que enche tudo com a sua glória é o nosso Deus. E nós estamos em comunhão com Ele quando dizemos, Senhor nosso. Estamos em comunhão com Ele através do pacto dEle, da aliança dEle, do relacionamento que Ele tem com cada um de nós. Todo crente, ao entrar em Cristo, ao entrar no relacionamento com Deus por meio de Jesus, ele participa de uma aliança com o Senhor, uma aliança eterna, uma comunhão eterna com Deus. E o salmista entende isso. Davi vai dizer no outro salmo, Salmo 19, ele diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Ele olha para as constelações que existem no céu, para os astros, para tudo que foi criado, está bem longe. Quem aqui nunca ficou admirado com o céu estrelado? Quem aqui nunca ficou admirado com a beleza da lua? Quem aqui nunca ficou admirado quando vê uma estrela cruzar o céu? E nós olhamos e ficamos assim, olhando a beleza, a grandeza, só podemos contemplar. E só podemos pensar também quão grande é aquele que criou todas essas coisas. Mas, meus irmãos, Ele não somente é o Criador, mas Ele é o nosso Senhor, Ele se relaciona conosco. Eu acho muito interessante, meus irmãos, que ao contemplar essa glória, nós somos convidados a louvar o seu nome. Somos convidados a nos relacionarmos com Ele. Somos convidados a
enaltecer a sua grandeza. Esta é a verdade tão enfatizada desse salmo, que o salmo começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E termina no verso 9 com as mesmas palavras: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Nós somos convidados a louvarmos a Deus e a nos relacionarmos com Ele, conhecendo essa grandeza. Quando nós conhecemos o quão grande Deus é, quando nós conhecemos quem de fato Ele é, na sua infinita soberania, no seu infinito poder, nós aprendemos que isso deve nos levar a nos relacionarmos mais intimamente com Ele, a confiarmos mais nele. As obras que Ele criou refletem que nós podemos confiar plenamente nele. Porque, meus irmãos, se Ele cuida dessas obras, quanto mais nós, homens e mulheres criados à sua imagem. A outra coisa que nós podemos aprender nesse texto é que Deus, apesar de nossa fragilidade, Ele se relaciona e deseja ter maior intimidade conosco. Veja no versículo 4 e 5. Depois de ver a glória da criação, aquela noite estrelada, ele diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizesse do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Meus irmãos, você já pensou na suficiência de Deus? Você já pensou que Deus é tão autossuficiente que Ele não precisa de você? Você já pensou que Deus é uma comunhão eterna em 3 pessoas e que Ele não precisaria ter criado nenhum de nós, nenhum sequer, homem ou mulher, para que tivesse comunhão com alguém, porque Ele já é Deus de comunhão. Ele já se relaciona em comunhão na sua Trindade Santa. E mesmo assim, depois de criar anjos, seres espirituais, que têm poderes e atuações que nós não temos, nós somos inferiores a eles. Mas depois de ter criado tudo, Deus cria o homem do pó da terra. É interessante a palavra Adão, a ideia também de barro, da origem dele. Ele é filho da terra. Uma coisa tão simples, né? Pegar ali, gente chuta a terra, pega a terra. Terra não tem valor no mundo. Em si, né? Agora terreno tem, né? Se for comprar um terreno, tá caro. Mas, vendo ali, vendo o pó da terra, e o Senhor, Ele colocou nesse homem de origem frágil, argila, barro, colocou nesse homem a sua própria imagem. E aí Davi pergunta: Senhor, olhando para essa criação, olhando para essa grandeza, quem sou eu? Para que o Senhor me visite, para que o Senhor se lembre de mim, para que o Senhor se recorde quem eu sou. É interessante, existem várias palavras para homem no hebraico, mas aqui aparece muito nos salmos para refletir a fragilidade do homem, a vulnerabilidade, a fraqueza, a debilidade humana. É justamente a palavra que o salmista Davi usa aqui. Ele não usa a palavra mais comum, que é Adam, que é a palavra que vem do nome Adão, ou Ish, que é outra palavra para homem. Ele usa uma palavra que mostra a nossa fragilidade. É nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos tão vulneráveis às coisas que acontecem, nos tiram do centro, nos tiram, certo, de nossa posição. Nós saímos de casa e não sabemos se voltamos. Nós somos muito frágeis. Essa é a grande verdade.
o salmista olha, Senhor, por que o Senhor se preocupa assim conosco? Quem sou eu para que o Senhor me visite? Quem é você para que hoje você seja templo do Espírito Santo? Qual é a grandeza que você tem? Qual é a sua glória? Nenhuma. Simplesmente Deus te amou e quis que assim fosse. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 26. Diz assim: Isaías 40, verso 26 ao 31, diz assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Isaías diz assim: olhe para o céu, olhe para o céu e veja o que criou estas coisas, as estrelas, as constelações. Olha, é mais ou menos a mesma visão que Davi teve. Quando eu olho para os céus e vejo as estrelas, eu pergunto: quem é o homem? O Senhor está pedindo para que o profeta Isaías diga ao povo: levantai ao alto os vossos olhos, vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o seu exército, foi aquele que fez sair o exército dela segundo o seu número, e ele as chama todas pelos seus nomes. E por causa da grandeza das suas forças, e portanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Eu acho interessante, é como se Deus estivesse fazendo uma chamada aqui, e chamando cada estrela, cada astro que existe no universo pelo seu nome, do maior ao menor, e nenhum deles faltaria a chamada de Deus. Nenhum deles não atenderia o chamado do Senhor, porque o Senhor é muito mais forte, muito mais glorioso do que todas elas. E ele continua dizendo: eu sou o Criador, por isso elas vêm a mim, eu sou muito maior que elas. Agora veja o verso 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passas apercebido ao meu Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu criei tudo isso e você acha que eu ainda não posso resolver o teu problema? Por que você ainda diz assim? O meu caminho passa encoberto, o Senhor não faz justiça. É como se Deus fosse impotente para agir. Eu gostaria de lembrar que no capítulo 40, Isaías direciona essa palavra para aqueles que aproximadamente 150 anos depois iriam para o cativeiro. Então, o povo, quando estivesse no cativeiro, estaria pensando nisso. A palavra que Isaías está dizendo: antes que o cativeiro viesse. E aí, o povo diria assim: Senhor, o Senhor se esqueceu da gente. Eu disse: rapaz, eu não tenho esse universo em ordem. O seu problema é muito fácil que eu resolva. Eu posso resolver o seu problema com muita facilidade. Eu sou Deus. E eu me preocupo com você. Não sabes, verso 1, não ouvistes que o Eterno Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor está falando com o meu Isaías, é como se ele estivesse dizendo assim: se vocês refletissem melhor na minha grandeza, na minha glória, e reconhecessem que a pequenez de vocês saberiam que eu sou o Senhor e que vale a pena confiar em mim. Vocês não se preocupariam, porque eu cuido de vocês. Meus irmãos, o salmista diz: o Senhor nos fez um pouco menor do que os seres celestiais.
mas é esse ser um pouco menor com o qual ele se relaciona. Por fim, eu gostaria de trazer uma mensagem agora para vocês, olhando para a pessoa de Jesus. Esse salmo ele só pode ser entendido à luz de Cristo. Não existe Cristo é o perfeito homem. Ele é aquele que cumpre o nosso chamado e que nele nós somos aceitos diante de Deus. O autor dos Hebreus, ele cita esse salmo, cita o verso o verso 5, 4 e 5, lá no segundo capítulo. E após citar esse texto, após citar esse salmo, o autor dos Hebreus aplica a pessoa de Jesus. Jesus é o cumprimento desse homem. Não é necessariamente eu ou você, mas é a pessoa de Jesus. Nós só podemos ser conformados a esse homem que é o templo, que é a visitação, que é aquele a quem Deus visita, aquele a quem Deus se preocupa, aquele a quem Deus, apesar da fragilidade, ama, aquele que, apesar da pequenez, Deus o coroou de glória e deu domínio a todas as coisas. Nós só podemos nos relacionar com Deus e sermos este homem através da imagem de Cristo. Meus irmãos, neste salmo nós podemos ver a exaltação da pessoa de Deus, o reconhecimento da fragilidade do homem também. Nós podemos reconhecer também que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. E que esse Deus que é soberano, que está no controle, Ele não é o nosso algoz, não é o nosso malfeitor, não é o nosso capataz. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai Celeste. Ele se preocupa conosco, que Ele nos ama, que Ele olha para o nosso problema e que Ele é poderoso para resolver esses problemas que nós enfrentamos, esses dilemas que nós temos. Ele se lembra e Ele nos visita. Sempre que a palavra de Deus diz, e Deus se lembrou, não é porque Deus se esqueceu. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Se Deus se esquecesse, Ele deixaria de ser Deus. Mas toda vez que a palavra lembrar aparece relacionada a Deus, é como se Deus agora voltasse em misericórdia e graça para aquele de quem Ele disse e que Ele se lembra. Quer um exemplo? Noé entrou na arca. Vieram as águas do dilúvio. Foi o que aconteceu, todo mundo morreu, somente 8 pessoas salvaram e os animais que estavam na arca. É dito que depois se lembrou Deus de Noé. Não quer dizer que Noé passou meses sem Deus se lembrar. Eita, esqueci, Noé está me boiando no navio, vamos lá ajudar Noé. Não é isso. É que Deus diz, Noé, eu vou começar agora a mudar a história, eu vou começar agora a mudar a circunstância, eu agora vou derramar minha misericórdia de uma forma mais intensa, que você vai ver que eu estou com você, estou agindo na tua vida. Talvez Deus vai dizer, eu vou deixar de agir silenciosamente, eu vou agir para que todos vejam agora. Meus irmãos, Deus se lembra de mim e de você. Deus constantemente tem derramado sua misericórdia sobre nós. Mas nós só podemos dizer que Deus é o nosso Senhor. E que aquele que é o Deus da aliança é o nosso Senhor também, o nosso dono. A palavra Senhor, Adonai, quer dizer meu dono, meu Senhor. Por isso que dizemos Senhor, que Ele é o meu dono. Só podemos dizer que Ele tem esse relacionamento conosco, se nós nos conformarmos à imagem de Jesus, que é o perfeito Filho de Deus. Isso é uma caminhada. Isso não é um processo instantâneo onde no outro dia estamos à semelhança de Cristo perfeitamente.
Mas é uma caminhada onde nós temos que aprender a amar Deus completamente. Onde nós precisamos amar nosso semelhante como a nós mesmos. Onde nós precisamos aprender que nós somos peregrinos aqui e os nossos valores não devem ser os valores daqui. Mas como Paulo diz, pensar nas coisas do alto. Buscar essas coisas. Meus irmãos, somente assim nós podemos amar Deus de forma completa, total, e dependermos plenamente dele. Se primeiro nos conformarmos à imagem de Jesus. Para terminar, eu gostaria de ler um texto que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Você vai dizer, é difícil parecer com Jesus. Ele é perfeito. Eu não sou. Ele acabou de dizer que nós somos frágeis, vulneráveis. Mas o Espírito Santo do Senhor, mesmo o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, habita em nós. E Ele é Senhor também. Ele é Deus. E Ele atuará em nossos corações para nos conformar à imagem de Jesus. Diz assim, 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meus irmãos, agora nós não temos mais o rosto, um véu. O capítulo 3 fala que aqueles que não conhecem Jesus, principalmente os judeus, no contexto aqui fala dos judeus, eles ainda estão como se tivessem um véu que os impede de ver mais nitidamente e de refletir a glória de Deus. O véu foi tirado de nós. Nós não refletimos a nossa glória, mas refletimos a glória de Deus e somos transformados nesta imagem pelo Espírito do Senhor. Meu desejo é que tanto eu quanto você comecemos a refletir mais sobre a imagem de Deus em nós, sobre os valores de Deus, sobre esse relacionamento que eu e você precisamos ter com Ele. Nós precisamos nos conformar cada dia à imagem de Cristo. Como disse no início, esse é o propósito da nossa salvação. Foi para isso que Ele nos chamou e nos salvou, para que fôssemos conforme a imagem de Jesus.